Ei você, estou de volta. Se você não me conhece, eu sou o Dom Meireles e este é o canal Vida Inteligente na Fé. Muito prazer e seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está baseado numa matéria política, mas não é política. Eu quero só usar essa matéria como uma ilustração para a gente entrar realmente no assunto que interessa. Bom, e se você assistiu os meus vídeos anteriores, você viu que eu falei que esse não é um canal de piadas, que eu não ia ficar contando piadas, apesar de vez em quando querer que você dê boas risadas. E eu estava preparado para contar uma piada nesse canal hoje. Então eu resolvi treinar e contar para quem estava aqui em casa. E aí? Gostou da piada ou não? Gostou? Ah, gostou? Não? Devido a essa reação, eu acho melhor eu não contar piada e seguir logo para o nosso assunto. Então vamos comigo logo depois da vinheta. Pessoal, antes de continuar, eu queria pedir para você inscrever-se aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp e outras redes que você tenha, para poder dar uma força para a gente, para o canal crescer e a gente continuar trazendo aqui essas reflexões e poder abençoar mais vidas. Eu fico muito grato a você por isso. Bom, na semana passada eu vi uma notícia de que um ex-presidente, ex-presidiário, agora candidato, está contratando um pastor, entre muitas aspas, para coordenar a campanha entre os evangélicos no Brasil. O tal pastor Paulo Marcelo já foi detido em 2014 por porte de substância estranha e porte ilegal, aquela ferramenta que é utilizada normalmente pelos policiais. Bom, esse é o histórico que é apresentado pela Folha de São Paulo. O tal pastor é o famoso lobo em pele de cordeiro. E é por causa desse tipo de gente que muita gente deixou de frequentar uma igreja evangélica e também por causa de padres com desvios morais é que a Igreja Católica também perdeu muitos fiéis nos últimos anos. O mau comportamento de alguns líderes colocou em xeque a fé e a crença de muitos do rebanho. E com o advento da internet e a livre circulação de ideias, muitas coisas boas começaram a ganhar espaço de novo. E as pessoas começaram a entender a diferença entre fé e confiança. E isso acabou por trazer muitas pessoas de volta ao rebanho. Numa relação de confiança, as pessoas podem não confiar uma nas outras. Mas quando se trata de fé, é uma via de mão única. Você crê ou você não crê. Para Deus não muda nada. E é por isso que a nossa fé não pode estar fundamentada apenas em opiniões de pessoas, em pensamentos de terceiros, porque as pessoas erram, elas erram naturalmente, inclusive nos julgamentos que fazem entre o certo e o errado, e é daí que acontecem as decepções, justamente por essa quebra de confiança. O alvo da crença mais intensa, da crença mais inteligente, mais elevada possível, precisa ser também o ser mais elevado e capacitado, que é o Criador de todas as coisas. Deus é quem deve ser o alvo da sua fé, e não o pensamento de pessoas ou mesmo as pessoas em si. E você pode me perguntar, para que eu preciso ter fé se eu tenho coragem? Isso não me basta? Bom, eu falo para você com certeza absoluta de quem já passou pela experiência de que a coragem vale muito, mas ela não vale tudo. Por exemplo, para pular de paraquedas, basta coragem, mas se o paraquedas não abrir, você vai precisar ter fé. E não é só em situações extremas. A fé, ela é a chave do seu passado e também do seu futuro, da sua vida aqui e depois dessa. No dia a dia, nós caminhamos sem saber o que vamos encarar quando viramos a esquina. Guimarães Rosa, um escritor mineiro, disse que o que a vida quer de nós é coragem. Bom, eu queria pedir uma licença para Guimarães para poder acrescentar a palavra fé. Então, o que a vida quer de nós é coragem e fé. Fé para começar, fé para continuar caminhando, fé para suportar as adversidades, fé para levantar quando cair e recomeçar. Olha só, é provável que você tenha chances reais de chegar muito mais longe de onde está hoje. E não digo isso apenas de forma material, financeira, mas intelectual, moral, espiritualmente. Mas você não consegue continuar a caminhada, não porque te falte coragem,
mas porque te falta fé. O Rabino Sani, ele define fé como o vivenciar a experiência mesmo quando você não entende o porquê. O termo hebraico que ele usa, o baleilot, que é interpretado por ele mesmo como durante a noite, ilustra muito bem o momento em que a vida nos pede um pouco mais de fé. É justamente durante a noite, ou seja, nas trevas da vida, é que você precisa da fé. Eu costumo dizer que o ateísmo é só mais uma religião sem Deus, sem fé e sem graça. Muitos ateus dizem que a fé é um amuleto sem necessidade, mas eu tenho como te mostrar isso na prática, porque eu sei o que é necessário ter quando você tem um filho à beira da morte, quando você está à beira da morte, quando tudo parece, todas as suas forças parecem que já foram embora e o recurso financeiro não resolve nada. Então, assim, eu acho que a maior virtude de um ateu é exatamente a sua arrogância. E do alto da sua arrogância, ele acha que todo crente é um retardado mental. Mas durante a noite escura da vida é que ele tem sérias dúvidas sobre a sua falta de fé. Olha, eu deixei alguns conselhos nos outros vídeos e nesse aqui não vai ser diferente. Você pode até dizer, se conselho fosse bom, Dom, a gente não dava, a gente vendia. E para isso eu posso deixar o meu Pix aqui embaixo se você fizer questão. Brincadeirinha, né? Mas você quer outro conselho? Persevere. Persevere porque a perseverança é a fé colocada em prática. O próprio Jesus falou que se a gente tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é uma semente muito pequena, a gente diria para esse monte, saia daqui e vá para lá. Olha, eu quero te pedir para não fazer isso aqui em Minas, para não mudar a nossa paisagem, que é famosa mundialmente. Mas eu te aconselho seriamente a fazer isso na sua vida, no seu cotidiano, nas coisas que são montanhas dentro de você. Talvez a preguiça, talvez a sua falta de paciência, talvez a sua falta de conhecimento. Tá estudando pouco, tá lendo pouco, tá adquirindo pouco conhecimento. E como diz um ditado de um homem famoso antigo, conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais poder você vai ter. E o poder de transformar essa realidade, de tirar essas montanhas de dentro de você. Eu falo com conhecimento de causa de quem já passou por situações em que apenas a coragem não foi suficiente e eu passei com meu filho, eu passei comigo também. Depois eu vou contar essa história, ela está na lista aqui, na minha grande lista de assuntos para a gente falar. E o outro assunto, que é a resiliência, também está na minha listinha. Provavelmente no próximo vídeo a gente vai falar sobre resiliência, que é essa capacidade de resistir aos grandes impactos da vida, se adaptar a novos modelos e continuar seguindo em frente sem perder a sua essência. E sobre esse conhecimento, eu queria te dizer que um corpo, ele para funcionar bem, precisa de alimento, alimento bom. E a sua fé, para funcionar, ela precisa também de um alimento, que é a palavra de Deus. E se você tivesse 2 cachorros e um deles você alimentasse durante a semana toda com a melhor ração, e o outro você deixasse sem comida por uma semana, no final de 7 dias, você ia ver que o que se alimentou melhor está mais forte, está mais feliz, está mais alegre. Assim também acontece com a nossa alma. Assim também acontece com a nossa vida. Quanto mais você alimenta a sua fé, mais forte ela fica. Quanto menos você alimenta, mais ela vai se esvaindo e vai se perdendo no tempo. E o alimento, realmente, o alimento para a nossa alma, o alimento para a nossa fé, é a palavra de Deus, são os bons livros. Eu já indiquei um aqui no vídeo passado, que é o Cristianismo Puro e Simples. Se você ainda não adquiriu, adquira o livro, leia, e você vai ver que muita coisa vai começar a mudar dentro de você. A forma que você crê, a forma que você vive a sua vida, vai começar a mudar dentro de você. Leia a Bíblia. Sempre que você tiver um tempinho, leia alguma coisa. Comece pelos evangelhos, lendo a história de Jesus, lendo quem foi Jesus, o que ele fez, e comece a entender isso de maneira verdadeira, de maneira poderosa. Bom, e dando uma pincelada lá no início do vídeo, eu queria dizer que as pessoas erram. Sempre vão errar. E se você ficar observando só as pessoas, talvez você se decepcione. Em vez disso, busque o conhecimento, busque alimentar a sua fé, para que você não tenha dúvida no dia que as coisas estiverem difíceis e no dia que as pessoas errarem, para que a sua fé esteja inabalada, esteja realmente firme.
onde ela tem que ser firmada. Gente ruim sempre vai ter, gente boa sempre vai ter, gente que faz coisa certa, coisa errada, gente que se arrepende e muda, gente que transforma, gente que vai te ajudar a seguir. Busque sempre na fonte correta, busque sempre alimentar a sua fé, fortalecer-se, para que você siga na sua jornada e que essa jornada seja feliz, seja tranquila, seja uma jornada positiva. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado pela companhia, obrigado por permanecer conosco esse tempo. E para terminar, eu queria te pedir mais uma vez: se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, me ajude a chegar aí nos primeiros 1000 inscritos para que a gente possa fazer lives semanais aqui, de repente até aumentar a frequência dos nossos vídeos e dessa forma poder alcançar mais pessoas e abençoar mais vidas. E você fazendo isso, você dá maior força para a gente aqui nesse canal. Muito obrigado, um grande abraço, que o Eterno abençoe a sua jornada. E até o próximo vídeo. Nada. O que você achou? E aí, gostou ou não gostou?